Pegue seu livro regional e vamos focar os estudos em geografia, conhecendo um pouco do nosso estado. O capítulo 1 nos apresenta paisagens da Bahia. Nosso foco será o relevo. Pense um pouco sobre as seguintes questões. Como podemos dividir a paisagem da Bahia? Como é o relevo em cada uma dessas paisagens? Quais diferenças apresentam quanto à forma, a altitude e a extensão? As formas de relevo da Bahia. Então, o relevo do estado da Bahia vai apresentar 3 formas bem importantes: planaltos, planície e depressão. Para conhecer um pouco de cada uma, vamos analisar o mapa abaixo. O mapa apresenta o seguinte título: Bahia Relevo. Vamos analisar a sua legenda. Na cor verde, temos planície. Na cor marrom, planalto. Na cor amarela, depressão. Observe que em cada uma dessas cores aparece um nome em destaque: planície litorânea, planaltos e serra do Atlântico Leste e Sudeste, planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba e depressão sertaneja e do São Francisco. Essas formas vão apresentar diferentes altitudes, como podemos perceber no mapa abaixo. Vamos olhar a escala de cores aqui do lado. 0, 200, 500, 800, 1.200, 3.000 metros de altitude. Observe como está a distribuição dessas cores no mapa Bahia físico. Perceba qual altitude é predominante na maior parte do nosso estado. Olhe a distribuição de cada cor. Será que temos mais esta cor, esta ou esta? Observem tudo que tem aqui. Depois de analisar, escreva nesta linha qual a altitude que predominou na maior parte do nosso estado. Dá para perceber que o verde claro e o amarelo são cores que se destacam aqui. O verde claro e o amarelo, então, são cores que vão indicar altitudes acima de 200 metros. Isso mesmo! Então, podemos perceber que a maior parte do relevo baiano está acima de 200 metros de altitude, com grandes extensões planas ou com poucas ondulações. Vamos falar um pouco da forma de relevo considerada como planície. E a planície que se destaca no nosso estado é a planície litorânea, que se estende por todo o litoral da Bahia, desde o limite sul com o Espírito Santo até o limite norte com Sergipe. Olha, ela apresenta uma altitude média abaixo de 200 metros. Como são as planícies? Na planície, o relevo é formado por extensas áreas mais ou menos planas. E como elas se originaram? Pelo acúmulo de sedimentos, pedaços do solo que foram levados pelas águas do mar e depois esses pedaços foram ficando lá próximo às praias,
e as areias, e aí foram formando esses tabulares que nós vamos chamar de tabuleiros. Nas planícies, vamos encontrar as praias que vocês costumam ir na época das férias. Então, o estado da Bahia conta com inúmeras praias que vocês devem conhecer. Vamos lembrar o nome de algumas delas. Porto Seguro, Trancoso, Arraiá da Ajuda, Canavieiras, Costa do Sauípe e muitas outras que encontramos na nossa capital também. Aqui tem 3 exemplos. O primeiro mostra a planície litorânea no município de Prado. A segunda, Costa do Sauípe, que fica em Mata de São João. E a terceira, que é a Praia do Espelho, que fica em Porto Seguro. Saindo das praias e seguindo em direção ao interior, esses terrenos arenosos vão dar lugares a faixas que nós vamos chamar de colinas e morros. Colinas são pequenas elevações de terreno com declive suave, de mais ou menos 50 metros de altitude. E os morros é uma pequena elevação que podemos encontrar na planície. Na planície também vamos encontrar um solo espesso e relativamente fértil, que nós vamos chamar de massapé, que foi muito importante na época da colonização, porque favoreceu a agricultura. O nosso litoral também é composto por ilhas. Entre elas, vamos destacar a ilha de Itaparica, que eu acredito que muitos de vocês já tenham ido lá, a de Tinharé, a de Boipeba e a da Caçumba. Aqui nós encontramos a imagem de Caixa-Pregos, próxima a Itaparica, que vocês devem conhecer. E temos aqui a planície aluvial, em Cairu. Mas como são formadas as planícies aluviais? Elas são terrenos quase planos, formados pelos sedimentos deixados no solo pelo rio quando este transborda na época das cheias. E depois, esses sedimentos vão ficando juntinhos e duro compactados. Para representar a planície, vou usar a massinha verde e vou espalhar por todo o contorno do mapa da Bahia. Aqui está representado a planície. Aí você vai me perguntar, então nós temos planície na parte da Bahia como um todo? Sim, mas nós não a vemos totalmente porque outras formas de relevo vão se sobressair sobre a planície. Esse planalto corresponde a um divisor de águas dos rios que correm para o Rio São Francisco e dos rios que correm para o Oceano Atlântico. Nesses planaltos também são encontrados diversos recursos minerais, como o cobre e o chumbo. Então, vimos aqui os planaltos e serras do Atlântico Leste Sudeste. Vocês vão voltar ao mapa inicial, chamado de Bahia Físico. Vão observar quais são as principais serras que formam os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste e depois vai registrar tudo nestas linhas. Para encontrar as serras que a questão pede, vocês terão que observar esta área aqui, que ela corresponde aos planaltos
e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Nesta imagem, podemos ver o Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina, na região de Lençóis. Depois de resolver esta questão, vamos falar dos planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba. Os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, eles vão abranger o oeste baiano e são formados por várias serras. Entre elas, vai se destacar a Chapada do Espigão Mestre ou Serra do Divisor, que tem como objetivo separar os rios que correm para o São Francisco dos que correm para formar a região hidrográfica do Tocantins. Novamente, você vai observar o mapa Bahia Físico para localizar nome de serras encontradas nesse planalto. Voltando ao mapa, os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba vão se localizar nesta área aqui. Voltando à minha representação, vou usar a cor marrom para representar os planaltos. Então, ficaria uma forma sobre a outra. E a terceira forma de relevo, destacada no nosso estado, a Depressão Sertaneja e do São Francisco, que vai ficar localizada entre os planaltos e chapada da Bacia do Parnaíba e os planaltos e serra do Atlântico Leste e Sudeste. A Depressão Sertaneja do São Francisco, ela apresenta altitudes que variam de 200 a 500 metros e corresponde ao Vale do Rio São Francisco, porque apresenta formas mais aplainadas, mais planas. Voltando à minha representação, vou usar a cor amarela para representar a forma de relevo considerada como depressão. Na representação, ficou a área de planície, a área de planalto e a área de depressão. Assim, ficamos conhecendo um pouco de como é o terreno encontrado em nosso estado. São várias formas que esse terreno destinado à área da Bahia apresenta. Mas para você ir mais além, faça a leitura da página 8, descubra qual é o ponto mais alto do nosso estado, descubra qual é o ponto mais alto do Brasil e o ponto mais elevado do planeta. Faça a leitura, destaque as informações importantes. Depois, pesquise com a ajuda dos familiares o ponto mais alto da nossa cidade, ou seja, do município onde nós moramos. E registre nesta linha. Agora é com você. Faça a leitura, pesquise tudo o que está sendo perguntado em cada letra, dê uma relida nas páginas anteriores e, por fim, complete a cruzadinha. Eu confio em vocês. Se tiver dúvida, voltem ao texto, leiam tudo
A cruzadinha está fácil. Um beijo e até a próxima aula. Tia Cris está morrendo de saudades.